Beleza, gente. Vamos continuar? Vamos embora. Olha aqui, vamos falar agora do poder hierárquico. A gente acabou de falar do poder disciplinar, né? Que é o poder que a administração tem de aplicar punições disciplinares. E aí, o que é poder hierárquico? Na verdade, quando a gente fala de poder hierárquico, a gente está tratando da hierarquia que existe na administração, certo? A gente sabe que a administração é uma estrutura hierarquizada. E aí, o que isso tem como consequências, né? O que isso traz de consequências? Bom, por causa da hierarquia, os superiores, eles podem dar ordens aos seus subordinados. Então, os subordinados devem obediência às ordens dos seus superiores, salvo aquelas ordens manifestamente ilegais, né? Claramente ilegais, essas não devem ser cumpridas. Mas, fora disso, o superior pode dar ordem aos seus subordinados, ele pode orientar, fiscalizar, coordenar, determinar, mandar refazer, né? Pode intervir na atuação dos seus subordinados. E a hierarquia ainda gera isso aqui, ó, delegação de competência e avocação de competência. O que é isso? Muito bem. Competência são as atribuições de cada agente, certo? Então, a lei vai dizer, compete ao presidente da República fazer isso, 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 isso. Compete ao ministro da Fazenda, compete isso, isso. Compete aos secretários fazer isso, compete aos auditores, aos analistas, aos técnicos, aos auxiliares. Então, todo agente público, de maior ou menor escalão, qualquer agente público, tem as suas competências, as suas atribuições, sempre definidas em lei. A lei sempre vai tratar de definir competência de cada agente. Muito bem. Só que, olha para cá. Imagina um exemplo aqui de estrutura hierárquica. Sei lá, o presidente da República lá em cima, os ministros, o ministro da Fazenda, secretário da Receita Federal, diretor não sei de quê, superintendente, auditor e assim por diante. A lei então define, né? Compete ao presidente da República fazer isso. Só que o presidente da República, se ele entender que o ideal é que ele delegue essa competência para outras pessoas, é muita coisa para ele fazer, não está dando tempo, não está dando conta daquilo ali, o presidente da República, de acordo com a sua análise de conveniência, o presidente da República pode delegar isso para outros agentes. Então, normalmente, haverá aqui a delegação de competência. O presidente da República chama os ministros, a partir dessa data, delega competência para os ministros, para que cada um dos ministros faça isso, isso, isso nas suas pastas. Isso aqui segue mais ou menos o mesmo raciocínio da desconcentração, né? Para que na desconcentração, a gente criou órgãos menores abaixo da presidência, criou órgãos menores abaixo de cada ministério, para desconcentrar, para jogar para baixo. Então, pela mesma razão, quando a lei atribui uma competência, uma autoridade que ela está lá no topo, e ele entende que isso deve ser repassado para outros agentes, ele pode delegar essa competência. Bom, a competência normalmente ocorre aqui assim, ó, de acordo com a estrutura hierárquica, para baixo, né? Que aí o presidente da República vai chamar os ministros, ó, a partir dessa data, vocês vão fazer isso. Aí o ministro, presidente, mas isso é competência sua, né? É minha, mas a partir dessa data eu quero que você faça. Ué, mas se a competência é sua, por que eu tenho que fazer? Por quê? Porque eu estou mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? Hierarquia. Vem daí. Eu quero que você faça. Por quê? Porque eu quero, acabou. Estou mandando. Desde que não seja ilegal, o presidente da República pode fazer isso a hora que ele quiser e bem entender. Muito bem. A Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processos, diz lá o seguinte, que quando a autoridade entender conveniente, ele pode delegar a competência para outro agente, vírgula, ainda que esse outro agente não lhe seja subordinado. Ainda que. O que você entende disso? Que a regra é que a delegação de competência seja feita de acordo com a escala hierárquica para baixo. Mas realmente é possível haver delegação de competência
que não seja para baixo. A lei não fala como, mas quando não é para baixo, para cima é que não pode ser. O ministro não pode... Presidente, a partir dessa data quem vai fazer isso é você. Delega competente a você, invertendo a ordem hierárquica. E para cima é que não pode ser de maneira nenhuma. Sendo assim, entende-se que é possível, ainda que excepcionalmente, haver isso aqui, ó. Por exemplo, um ministro delegar aquela competência para outro ministro. O presidente da República delegar a competência para o presidente do Banco Central, que não é subordinado a ele. Então, eles chegam a um acordo. Ó, você vai fazer isso a partir de hoje. Tá legal. Por que isso é excepcional? Porque nessa delegação de competência para outra estrutura, né, para outro agente que não é hierarquicamente subordinado a ele, esse outro agente tem que concordar, né? Ó, delega competência para você, presidente da República, delega competência para o presidente do Banco Central para você fazer isso. Aí o presidente do Banco Central fala assim, mas eu não quero fazer. Não acho que eu devo fazer, eu não vou aceitar. Não pode determinar. Né? Então, por isso que a delegação de competência é feita de acordo com a estrutura hierárquica, de cima para baixo, porque isso é natural. Você vai fazer. Por quê? Porque eu estou mandando. Agora, existe sim essa possibilidade de delegação de competência para gente que não lhe seja subordinado. Ok? Já viram que isso é altamente excepcional. A regra, então, pelo que eu estou falando, né, é para baixo. Tá legal. E aí, acontece o seguinte. Quando o presidente da República delega competência para o ministro editar um ato, a responsabilidade pelo ato editado mediante delegação é do delegante ou do delegatário? O que é o delegatário? É o destinatário da delegação, certo? O presidente delegou para o ministro, então o presidente é o delegante, o ministro é o delegatário, ou delegado. Então, a responsabilidade é do delegado ou do delegante? Resposta: do delegado, do delegatário, não do delegante. Tem gente que acha, ué, peraí, Gustavo. Claro, olha só. Compete ao presidente da República nomear os aprovados em concurso público para o cargo, né? Isso é competência do presidente da República. Só que há muito tempo que o presidente da República delegou essa competência para os ministros. Hoje quem nomeia os servidores são os ministros de Estado. Ok. Se o ministro da Educação nomear um amigo dele sem concurso, quem vai responder por esse ato ilícito? O presidente ou o ministro da Educação? O ministro da Educação, claro. Que foi quem editou o ato, quem nomeou ilegalmente. Então você presume que a delegação de competência está sendo feita de forma legal. Se a partir dali o delegado editar um ato ilegal, a partir daquela delegação, quem tem que responder é ele, não quem está delegando. Senão, nunca ninguém vai delegar competência para um outro agente, sabendo que se ele cometer um ato ilegal, quem vai responder sou eu. Não é óbvio isso? É. Quem está dizendo isso não sou eu, não. Está escrito na Lei 9784/99, Lei de Processo. Ok? Então, está aí a delegação de competência. E, como a gente já sabe, delegação de competência ocorre, em regra, para baixo. Diferentemente da delegação de competência, a gente tem aqui a avocação de competência. A avocação de competência é para cima. Para cima, diga-se, o superior puxando para si, atraindo para si uma atribuição do subordinado. Então a lei fala, compete ao ministro fazer isso, só que o presidente chama os ministros, a partir dessa data, eu vou fazer isso aqui. Avoca, puxa para ele. Certo? Certo. Só temos que tomar cuidado com o seguinte. A delegação de competência, ela ocorre com naturalidade. É normal e comum haver delegação de competência, a critério do chefe. Daí a gente verificar que o poder discricionário é o poder hierárquico, né? Melhor dizendo, o poder hierárquico é
discricionário. Poderá delegar quando achar que deve, poderá avocar quando achar que deve também. Só que a avocação de competência, ela deve ser encarada de forma excepcional. A lei de processos diz que a avocação de competência só pode ocorrer em situações excepcionais e por prazo determinado. Ou seja, a avocação de competência é pontual, por prazo determinado. Então o presidente vai chegar, avoco competência para mim, quem tinha que fazer é o ministro, mas esse processo aqui, quem vai resolver isso sou eu. É aquele processo, aquele caso. Não pode ser generalizado, não pode ser uma avocação de competência por prazo indeterminado, porque a doutrina costuma dizer que a avocação de competência desprestigia o subordinado. Né? Quando o superior puxa, não, deixa que eu faço isso. Eu sei que você tem que fazer, mas não se preocupa não, é o que eu vou fazer. Está chamando o subordinado de incompetente, né? Não é isso? É isso. Muito bem. Então, a avocação de competência apenas em situações excepcionais, a delegação de competência não ocorre com naturalidade, toda hora ocorre delegação de competência. Toda hora, contanto que não caia em uma das hipóteses onde a lei proíbe a delegação de competência. Então, entender isso. Se cair numa das 3 hipóteses que eu vou colocar agora, a delegação de competência é proibida. Não sendo nenhuma das 3, o superior pode sim delegar a hora que quiser e bem entender de acordo com a sua análise de conveniência. Ou seja, quando que é vedada a delegação de competência? Apenas em 3 hipóteses. Primeiro, tudo aquilo que a lei disser que é de competência exclusiva de determinado agente. Então, quando a lei utiliza essa expressão, compete exclusivamente, por exemplo, compete exclusivamente ao auditor fiscal da Receita Federal editar auto de infração de matéria tributária no âmbito federal. Então, quem pode autuar uma empresa tributos federais? O auditor fiscal. Ele pode entregar, repassar essa competência para outro agente? Não. Se não é auditor fiscal, ninguém mais pode lavrar auto de infração. Competência exclusiva. Então, a competência exclusiva é aquela indelegável, diferentemente de competência privativa. Competência exclusiva, ela é indelegável. A competência privativa é, a princípio, delegável. Então, se é escrito na lei, compete ao presidente fazer isso. Compete quer dizer que, a princípio, é ele que tem que fazer, mas se ele quiser delegar, ele pode. Compete, ele pode delegar. Compete privativamente ao presidente. A princípio é ele, mas se ele quiser delegar, pode. Se vier escrito compete exclusivamente, aí sim ele não pode delegar. O legislador, quando colocou exclusivamente, ele quis dizer que é você que vai fazer isso e é você que vai fazer isso, ninguém mais. Então, a competência exclusiva ela não admite delegação, como também não admite avocação. Se compete exclusivamente ao ministro, exemplo, o auditor fiscal da Receita Federal, competência exclusiva para lavrar auto de infração. O secretário da Receita Federal é superior ao auditor, certo? Certo. O secretário da Receita Federal pode autuar a empresa? Não. Se o secretário da Receita Federal não é auditor fiscal, ele não pode autuar uma empresa. O presidente da República pode autuar uma empresa? Não. Ninguém mais pode autuar a empresa. Então, o que é de competência exclusiva não se pode delegar. Além disso, não se pode delegar competência para a edição de atos normativos. O que são os atos normativos?
São aquelas normas, aquelas regras criadas pela administração dentro do poder normativo, dentro do poder regulamentar da administração. Lembra que a gente já viu? Quando a administração edita um regulamento, uma instrução normativa, quando edita alguma norma para explicar o conteúdo, explicar o alcance da lei, esse ato normativo, a lei vai dizer, por exemplo, regulamento é ato normativo de competência do presidente da República. Sendo assim, o presidente da República pode delegar competência para o ministro da Fazenda, para que o ministro da Fazenda edite um regulamento sobre imposto de renda? Não. O presidente da República não pode delegar essa competência porque regulamento é ato normativo e a edição de atos normativos não pode ser delegada. Quem edita o regulamento? É o presidente? Então é ele. Quem edita instrução normativa? Secretário da Receita Federal. Então, quem pode editar a instrução normativa? O secretário da Receita Federal. Quem mais? Mais ninguém. Ele não pode repassar isso a mais ninguém. E por fim, decisão de recursos. Quando a lei fala, né, compete a fulano de tal decidir acerca dos recursos assim, assado, não sei o quê, quem vai decidir? Ele. Ele pode repassar para alguém? Não. Multa de trânsito. Você é multado, aí pode apresentar um recurso ao Detran? Sim. Lá dentro do Detran, quem é a autoridade que vai julgar, que vai decidir a respeito daquele recurso? Você sabe? Não. Nem tem que saber. Né? Você não precisa conhecer a estrutura interna da administração. Aliás, não interessa quem vai julgar, se é o João, se é a Maria, se é o José, se é o Antônio, não interessa. Pelo princípio da impessoalidade, né? Não é a pessoa do agente, é a administração. Eu fui autuado pela administração e vou apresentar um recurso à administração, que era a resposta da administração. Quem lá dentro, quem é o agente que vai olhar isso, não me interessa. É impessoal. Tudo bem. Você apresenta o recurso ao Detran e o Detran é que tem que verificar quem tem competência para julgar aquele recurso e encaminhar a autoridade responsável. Então, se a lei disser compete ao superintendente do Detran decidir julgar os recursos contra a multa de trânsito, é ele que vai ter que fazer isso. Ah, mas é muita coisa, não dá para o superintendente julgar todos os recursos. Ele pode repassar isso para os diretores dele? Não, não pode. Não pode. Então, decisão de recursos não pode ser delegada. E aí, qual é a ideia? Por que, a princípio, a decisão de recursos não pode ser delegada? Repara o seguinte. Olha essa historinha aqui. Guarda isso aqui, que é um negócio bem legal. Está aqui um fiscal foi numa empresa e autuou a empresa, né? Aplicou uma multa à empresa. Essa empresa concorda com essa multa? Concorda, vai lá e paga. Maravilha. Nunca acontece isso, né? Na prática, quase nunca acontece isso. A empresa vai contestar. Ah, não concordo com essa multa, ela é arbitrária, ela é muito alta, ela é isso, ela é aquilo, vai discutir. Pode discutir? Claro que pode. A gente vive num país democrático, né? Eu acho que o Brasil é o país mais democrático do mundo, né? Haja possibilidade de recursos no nível administrativo, judiciário, aquilo ali vai rolar anos e anos e anos por causa da infinidade de recursos e de ações, aquilo ali vai passar o resto da vida, né, de um país tão democrático que é o Brasil. Muito bem. O fiscal vai lá e aplica multa a essa empresa. A empresa concorda? Não. Pode recorrer? Pode. Vai recorrer, vai apresentar o recurso à administração. Mas quem vai julgar esse recurso?
o chefe do fiscal. O chefe do fiscal. Então, o que é o recurso? A definição de recurso, né? Isso aí está na Lei 9784, tudo isso está na Lei de 9784, Lei de Processos. Os recursos, eles devem ser decididos, devem ser julgados pela autoridade imediatamente superior à autoridade que editou o ato contra o qual se recorre. Então, quem editou o ato? O fiscal. A empresa vai apresentar um recurso à administração, a administração vai olhar a estrutura hierárquica. Quem está acima do fiscal? O diretor da divisão de não sei de quê. Encaminha ele para ele julgar. E aí o chefe vai lá e verifica, essa autoinfração está certinho. Não tem nada de errado não. Então, indefiro o recurso e mantenho o auto de infração. Comunica à empresa que o recurso foi indeferido. A empresa agora vai se dar por satisfeita? Não. Isso é um absurdo. Beleza. Pode recorrer? Pode. Vai ao chefe do chefe. E quando o chefe do chefe indeferir, se for o caso, ele vai lá para cima. Então, os recursos eles são decididos pela autoridade imediatamente superior à autoridade que decidiu e assim sucessivamente em até 3 instâncias. É possível recorrer até 3 instâncias diferentes. Foi ao chefe 1, ao chefe do chefe 2, ao chefe do chefe do chefe 3. Aí esse chefe 3 manteve o auto de infração. Você pode recorrer ao chefe 4? Não, não pode mais. Se houver na estrutura administrativa mais um chefe lá, né? Mesmo assim, você não pode mais recorrer a ele. Essa decisão agora é definitiva. Definitiva no âmbito administrativo, que nada impede que você vá ao judiciário, né? Como a gente já sabe, também nada impede que você vá ao judiciário de cara contra a multa, como você pode recorrer uma vez, perder e ir ao judiciário, recorrer 1, 2, 3 vezes ao final, se vencido, ir ao judiciário, porque você pode ir ao judiciário a hora que você quiser e bem entender. Não é isso? Então, é isso que se chama recurso. E aí, olha só que coisa interessante. Por que a decisão dos recursos não pode ser delegada? Porque a gente já verificou que quem julga o recurso é a autoridade imediatamente superior à que fez. Quando se delega, essa delegação de competência é feita, em regra, para baixo. Então, se o chefe pudesse delegar competência para a decisão desse recurso, delegaria para o fiscal. Então, eu autuei uma empresa, a empresa foi lá apresentar um recurso. Quando chegou lá, eu estou na repartição, Gustavo, olha só, você autuou minha empresa, mas eu não concordo, eu vou entrar com o recurso, tá? Não, se preocupa não, pode entrar, fica à vontade. É teu direito, você tem direito de ampla defesa, pode apresentar o recurso. Aí ele vai lá, apresenta o recurso, daqui, deixa eu dar uma olhadinha no teu recurso. Indeferido. Pode voltar. Mas peraí. É você que vai julgar o recurso? Não, quem tem que julgar é meu chefe. O meu chefe delegou competência para mim, já está julgado. Ou você acha que eu vou julgar contra o meu próprio auto de infração? Por isso é que não se admite essa delegação de competência para evitar que aquela decisão caia na mesma autoridade, no mesmo nível que editou aquele ato, e isso daí claramente afronta o direito de ampla defesa, né? Tá legal? Então isso aqui é recurso. Aproveitando aqui, o que é que às vezes existe, dependendo da matéria, então a legislação vai tratar, né? Existe matéria tributária? Normalmente não. Existe lá com relação a licitações? Existe com relação a processos de concurso? Então, em algumas hipóteses, existe a possibilidade de o particular, aqui no caso da empresa foi autuada, né? O particular entrar com um pedido ao próprio agente que fez. O agente vai lá e autua,
Então, por exemplo, um fiscal de vigilância sanitária vai lá, autua a empresa porque não apresentou laudo de dedetização. Você apresentou dedetizada? Tá, cadê o laudo? Ah, não estou achando, mas a empresa foi dedetizada semana passada. Cadê o certificado? Ah, não estou encontrando, está multada a empresa. Mas eu tenho, está guardado, não sei o que, cadê? Ah, não estou achando, está multada a empresa. Autua a empresa, aí, beleza. Aí o dono da empresa vai lá, procura tudo, 2, 3 dias depois acha o certificado, vai lá na repartição, dá entrada no pedido diretamente ao próprio fiscal de vigilância sanitária, apresentando, olha só, tá aqui, eu falei que tinha, então não sei o que, achei, ó, tá aqui. Então, existe a possibilidade, lá na legislação sanitária, por exemplo, do fiscal olhar, realmente está isso aqui, então, como você está comprovando agora que estava detetizado, não sei o que, cancelo a multa que eu apliquei. Então, quando existe essa possibilidade, isso aqui leva o nome de pedido de reconsideração. Então, qual é a diferença do pedido de reconsideração para o recurso? O recurso é um pedido que é feito à autoridade diretamente superior, que é um recurso hierárquico. O pedido de reconsideração é feito ao próprio agente que já se manifestou. Daí o nome, né? Reconsideração. O que é re? De novo. Reconsiderar, considerar de novo. Só pode considerar de novo quem já considerou uma vez, senão não é de novo. O fiscal considerou que a situação é grave, multou. Você apresenta um pedido ao próprio fiscal e ele olha, realmente não era aquela situação. Reconsidero a minha decisão anterior. Então só pode reconsiderar quem considerou da primeira vez. Senão não está reconsiderando nada, né? Certo? Às vezes existe pedido de reconsideração. Mas, de qualquer maneira, o pedido de reconsideração não conta como uma instância. Se houver essa possibilidade de pedido de reconsideração, ele pode reconsiderar ou não. Se ele reconsiderar, está resolvido. Se o fiscal não reconsiderar, de qualquer maneira, existe a possibilidade de recurso em 3 instâncias. Tranquilo? Então, guarda isso aqui tudo que tem a ver com processos, né? E isso aqui é importante para a gente. Tranquilo. Sendo assim, nessas hipóteses aí, é vedada a delegação de competência. Não sendo uma dessas 3, maravilha. O superior pode delegar, sim, a hora que quiser e bem entender. Beleza? Muito bem. E para fechar, o próprio poder disciplinar decorre da hierarquia. Por quê? Porque as punições no âmbito da administração são aplicadas sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Então, a aplicação de punições decorre da hierarquia porque acompanha a estrutura hierárquica da administração. Certo? Muito bem. Sendo assim, vamos chegar aí no último dos poderes de administração que eu quero comentar com vocês, que é o poder de polícia. Muito bem. O que é poder de polícia? Primeira coisa, quando a gente tratar de poder de polícia, primeiro cuidado que você tem que tomar é, no primeiro momento, não pensar nas polícias. O princípio do poder de polícia não está relacionado com a polícia civil, com a polícia federal, nada disso. O poder de polícia é o poder que a administração tem de policiar, no sentido de fiscalizar as atividades que são desempenhadas pelo particular. Então a administração vai dizer, vai fiscalizar e vai dizer se você pode ou não abrir um estabelecimento, se você pode ou não construir imóvel, se você pode ou não utilizar uma área pública, se você pode ou não colocar propaganda no seu estabelecimento. Posso fazer isso? Deixa eu ver. Ah, sim, pode. Vou verificar, vou analisar, vou fiscalizar para ver se você está fazendo direito. É o poder de polícia da administração. Ok? Então, vamos parar essa aula aqui, para a gente não se alongar e parar no meio, que na próxima aula eu vou iniciar diretamente aqui na definição de poder de polícia. Até a próxima.